Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. Uma produção Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética. Hoje o episódio é com Carolina Gama Nascimento, biomédica citogeneticista, doutoranda em ciências médicas com foco em genética médica na Unicamp. Tem habilitação em aconselhamento genético e citogenética. O tema da nossa conversa é caracterização de alterações cromossômicas equilibradas e rearranjo cromossômico complexo em pacientes com alterações fenotípicas. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética, e apresentado por Bruno Faulin Gamba, biólogo e citogeneticista. Cromossomo em Foco. Carolina, seja muito bem-vinda ao podcast Cromossomo em Foco. Essa é uma iniciativa em que a citogenética fica em evidência, em que os nossos ouvintes entendem, compreendem, compartilham e vivenciam um pouco da citogenética que está acontecendo nas bancadas. Então, seja bem-vinda mais uma vez. Eu espero que o nosso papo seja muito proveitoso, que contribua muito com o conhecimento das pessoas. E, por favor, apresente-se melhor e nos diga quem é a Carolina com e sem jaleco. Oi, Bruno, muito obrigado pelo convite, agradeço por participar desse podcast e vou começar falando um pouco sobre mim. Então, eu sou a Carolina, eu tenho 25 anos e com o jaleco eu me sinto uma profissional e depois de muito tempo, depois de passar todo o período da faculdade, período do mestrado, como uma jovem pesquisadora, no caso, uma iniciante nesse mundo acadêmico, agora eu me sinto uma profissional muito preparada para o meio acadêmico, e eu me sinto muito honrada de estar aqui. Além disso, eu sou uma profissional que eu me sinto, que além disso, de me sentir preparada, eu ainda me sinto que falta um grande caminho para percorrer para conseguir chegar até onde eu quero. Então, eu sinto que eu sou uma profissional que busca sempre muitos desafios e sempre novas ideias, novas tecnologias, novos conhecimentos para conseguir cada vez mais ampliar essa genética que eu acho que é um mar a ser explorado e que a gente pode chegar muito longe. Sem o jaleco, agora eu vou falar que eu sou uma pequena jovem ainda, que atualmente eu tenho, como é que eu posso dizer? Alguns hobbies que são bem diferentes da minha área, que eu segui, que é na criação de conteúdo para a internet também, só que são vídeos mais infantis, então eu dedico o meu tempo em fazer esses vídeos na internet. Além disso também eu me dedico no estudo de bioinformática, então no meu tempo, no meu hobby, fora do laboratório, sem o jaleco, eu divido o meu tempo em fazer várias coisas diferentes que sempre vão me desafiar e vão me deixar animada para o dia a dia. Além disso, eu sou uma pessoa que sou apaixonada pela vida, apaixonada por novas experiências, então sempre estou aberta a fazer novas coisas e coisas diferentes, mudanças, assim, eu adoro, e eu acho que é isso. Ah, muito bom, muito bom. É legal, assim, conhecer um pouco, principalmente das pessoas sem jaleco, né? Eu sempre faço essa pergunta para aproximar e a gente conhecer um pouco mais, né? Com quem a gente está conversando, o que a pessoa gosta, bem legal. Acho que dá uma introdução pessoal bem bacana pro nosso podcast. Bem, então a gente pode agora começar, já que nós conhecemos quem é a Carolina, começar a falar um pouquinho sobre o tema, né, o que a gente se dedicou a pensar e compartilhar com as pessoas. E acho que para a gente começar a falar de uma maneira mais fluida, né, contínua, eu acho que você pode, por favor, falar um pouquinho das alterações cromossômicas estruturais, e aí, lógico, tanto as equilibradas e as complexas, que é o foco do seu estudo, trazer um pouco mais em questões de conceito, definições, então, assim, contextualizar de fato o ouvinte sobre as alterações cromossômicas, porque é um ponto interessante e importante para a gente continuar a nossa conversa.
Claro, então, começando a falar um pouco sobre as alterações cromossômicas, elas são aquelas alterações que a gente consegue visualizar principalmente no cariótipo, né? Porque são aquelas alterações grandes, normalmente elas têm mais de 5 milhões de pares de base, então elas são divididas em vários grupos. E os principais que eu estudo, no caso, que são as equilibradas, que são aquelas alterações conhecidas como translocações, inversões, inserções, e que elas envolvem 2 cromossomos ou apenas um só, e os rearranjos complexos, que são aqueles que envolvem muitos mais cromossomos, então pode envolver 3 ou até 5, 6 cromossomos. Falando um pouco sobre as alterações cromossômicas equilibradas, elas são aquelas que não vão ter nem ganho e nem perda de material genético. Então você vai ter uma translocação, uma inserção, uma inversão, que ele não vai ter perda de DNA e nem ganho. Por isso que ela é chamada de equilibrada. Então, você pode ter a presença de alguns pontos de quebra, por exemplo, 2 numa translocação, numa inversão, no caso. Uma inserção, você vai ter 2 pontos de quebra em um cromossomo e outro em outro cromossomo, então serão 3 pontos de quebra. E o que diferencia essas alterações cromossômicas equilibradas das alterações complexas é que, no caso, as complexas elas vão ter muitos mais pontos de quebra e muitos outros cromossomos envolvidos. Então, você vai ter um rearranjo que ele vai demandar de muitos outros cromossomos e você vai ter uma desorganização muito maior do cariótipo no geral. Certo. Não, show de bola, né? É isso mesmo, show de bola. Tá, e a questão pra gente entender o tema, né? Então, trouxe as alterações cromossômicas equilibradas, enfim, complexas, e agora os pacientes, né? Você estuda pacientes com anomalias fenotípicas, né? Com alterações de fenótipo. Então, como que você encontra, aonde, né? Como você encontrou os pacientes, quem pertence à sua casuística, essa alteração fenotípica, ela, se você está buscando algumas respostas, mas faz ligação ou não com essas alterações, então contextualize aí os seus pacientes para a gente continuar o papo. Tá, então, o que acontece é que essas alterações cromossômicas, normalmente, quando elas são equilibradas, os pacientes que portam essas alterações, normalmente eles não apresentam um fenótipo alterado. Normalmente, esses pacientes, eles passam despercebidos por ter um fenótipo normal, por não apresentar nenhuma condição clínica, e eles são identificados a partir de que tem alguma alteração fenotípica relacionada. Já os complexos, na grande maioria das vezes, eles também vão apresentar fenótipo. Então, é muito raro você identificar essas alterações cromossômicas. Já as desequilibradas, que são as deleções e as duplicações, é muito mais fácil de você conseguir identificar. Então, elas não são consideradas tão raras, porque normalmente elas estão relacionadas ao fenótipo, e aí você tem o cariótipo, que ele é sugestivo, né, é sugerido a ser feito, e aí você consegue identificar com uma maior quantidade você consegue identificar melhor e mais vezes do que essas alterações complexas e equilibradas. Então, como é uma condição muito rara de ser encontrada, essas alterações equilibradas e as alterações complexas, nós fizemos, então, uma abertura para o fenótipo. Porque ao invés de a gente selecionar apenas alguns grupos específicos, grupos com deficiência intelectual, grupos com ambiguidade genital, a gente fez um geral e a gente quis ampliar todos os tipos de alterações fenotípicas. Então, na minha casuística tem desde indivíduos com deficiência intelectual, anerídea e diversos outros fenótipos. É um fenótipo bem amplo. Porque se a gente fosse selecionar muito especificamente, a gente ia acabar ficando sem paciente, porque é uma casuística muito rara mesmo. Então, para fazer essa identificação desses indivíduos, é muito complicado, porque algumas vezes tem pacientes que têm as alterações cromossômicas complexas, e eles também podem apresentar fenótipo normal, e os filhos deles vêm com uma alteração cromossômica desequilibrada, com um fenótipo alterado. Então, a partir desse filho, a gente consegue identificar um rearranjo cromossômico complexo. Mas aí, quando o paciente que tem o rearranjo, ele não tem o fenótipo, então aí a gente não incluiu ele no estudo. E aí eles eram colocados em outras casuísticas de outros projetos. Certo. Certo, tá bom. Esqueci de falar também. Esses pacientes, eles são do Hospital das Clínicas de Campinas, da Unicamp. E aí a gente seleciona através do encaminhamento, depois tem o primeiro teste, que é realizado cariótipo,
E aí, depois, a gente continua a investigação, se eles incluem nesses critérios. Tanto de um rearranjo cromossômico equilibrado complexo, quanto de uma alteração fenotípica. Entendi. E vocês trabalham tanto com adulto quanto com criança? Os dois. Os dois. E aconteceu de vocês identificarem uma translocação numa criança ou algo, algum cariótipo numa criança e ver se os pais que não têm fenótipo, em teoria, né, não teriam fenótipo, tinham a mesma alteração e entrou os pais no estudo e não o filho ou não? Então, a gente teve um caso que era uma translocação herdada e o paciente ele tinha o rearranjo e o pai também. Só que o pai tinha o fenótipo normal. E aí a gente investigou o porquê que o filho tinha o fenótipo alterado. E aí a gente descobriu que, na verdade, é porque o filho ele tinha um rearranjo desequilibrado. Ou seja, por conta da translocação, teve alguma alteração, que poderia ter sido uma deleção, uma duplicação, agora eu não me lembro ao certo, que causou o fenótipo e que não tinha relação com a alteração, o rearranjo. Então essa é uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente acha que o rearranjo só que estava causando o fenótipo, só que na verdade foi uma alteração além disso, que aconteceu de novo no caso, porque essa alteração ela não estava presente nos pais. Ah, que legal. É isso. A gente sempre acha coisas mais raras, né? A gente sempre acha que é o básico, mas na verdade é algo muito mais a fundo. Até porque o rearranjo ele pode causar diversos tipos de... ele tem vários mecanismos que causam o fenótipo, né? Então pode ser a interrupção ali no ponto de quebra, pode interromper um gene, você pode ter um efeito posicional da translocação, do rearranjo, da alteração, que pode gerar uma ativação ou inativação de alguns genes, e tem essa questão de que você pode ter pequenas deleções ou duplicações relacionadas aos pontos de quebra. Exato, é isso aí, muito bom. E tá, então, ok, contextualizamos alterações, contextualizamos a questão do fenótipo, né, então, como que você está triando e quem você está de fato estudando. Agora a gente pode pensar na caracterização, né, você já trouxe um pouquinho dessa questão de alterações secundárias, de alterações submicroscópicas ali nos pontos de quebra que vão ter associação com o fenótipo alterado do paciente, né, vão justificar aquele fenótipo, mas em questões de metodologia, o que você está aplicando no momento, qual é a vantagem desse método, princípio básico, enfim, contextualiza um pouco aí do de fato, o método usado no estudo em si. Certo, então, esses pacientes, normalmente, quando eles são incluídos no projeto, eles já têm o cariótipo prévio, né, então é um método que a gente já é realizado previamente, então, ele já é descartado, então não é realizado nesse projeto. Depois desse cariótipo, então, o primeiro passo é a realização do Array-CGH, porque a partir do array a gente consegue identificar, é realmente equilibrado? É uma translocação? Tem 2 pontos de quebra, pronto e acabou? É uma inversão? É uma inserção? E no caso do complexo também. Se a gente faz o Array-CGH e tem uma deleção ou uma duplicação, que ela é considerada patogênica, ou provavelmente patogênica avulsa, e que ela está relacionada ao fenótipo do paciente, então a partir daí a gente consegue fazer um direcionamento para o fenótipo, para as características e condições clínicas que esse paciente apresenta. E mesmo assim, para fazer essa caracterização desses pontos de quebra, é necessário outros métodos. No caso, o mais atual que a gente está utilizando é o mapeamento óptico. Nesse mapeamento óptico, ele é muito legal, porque é uma tecnologia nova que nós estamos utilizando, e ele faz com precisão a identificação do ponto de quebra desse rearranjo, se ele for tanto equilibrado quanto desequilibrado, e também se ele for complexo. Nesse método, eles utilizam moléculas de DNA de alto peso molecular. E aí, ele não faz um sequenciamento, ele não sequencia a sequência do DNA, mas ele tem a presença de motivos, que são regiões específicas do DNA, que se alinham tanto entre a referência quanto no DNA do paciente. E é como se formasse um código de barras. E esse código de barras, ele se alinha, e esse alinhamento, ele pode demonstrar todos os tipos de alterações. Então, esse OGM eu acho que é o mais legal de falar, porque ele é muito inovador, e atualmente ele está sendo utilizado por várias linhas de pesquisa, tanto para câncer, quanto para pesquisas, como eu estou mencionando agora, para essas alterações cromossômicas. E, além disso, é possível também identificar alterações que a gente não conseguia visualizar no cariótipo, porque ele tem uma resolução muito maior. Então, a gente consegue ver
pequenas alterações, pequenas translocações, pequenas inversões, inserções, que a gente não conseguiria ver no cariótipo. Então é muito legal. Aí, então, nós utilizamos esse método para fazer a caracterização do ponto de quebra. Com ele, a gente consegue visualizar um gráfico que é chamado de Circus Plot. Esse gráfico ele é muito legal. Ele faz a ligação entre os pontos, e aí você consegue ter uma visualização muito boa. E depois de fazer o OGM, que é o mapeamento óptico, nós também realizamos o sequenciamento genômico. Com o sequenciamento genômico, a gente consegue ver exatamente a sequência e comparar quão preciso é o OGM. E nós já realizamos alguns e nós vimos que é muito preciso. Mesmo o OGM não sendo um sequenciador, ele tem um ponto de quebra muito preciso quando comparado com o sequenciamento genômico. E aí, como que nós fazemos essa caracterização? Então, nós identificamos esses pontos de quebra, tanto no OGM, aí nós confirmamos com o sequenciamento genômico. No sequenciamento genômico, a gente utiliza o arquivo BAM, e aí nós fazemos a visualização no IgV. Aí a gente consegue visualizar as reads, quando elas estão discordantes, a gente consegue visualizar qual é a posição, se ela está invertida, se ela não está invertida, e também a gente consegue fazer a visualização exata do ponto de quebra a partir das split reads. As split reads é muito legal, porque são regiões que se alinham tanto naquele ponto de quebra, quanto no outro. Por exemplo, tem uma inversão no cromossomo, que está no braço curto e no braço longo. A gente consegue ver que a sequência está presente nas duas regiões. Então é muito legal. Massa. E a visualização disso? Então, a gente consegue visualizar através do programa IgV, quando é no genoma. E quando é no OGM, a gente tem um programa, eles têm um programa próprio, quando você manda a sua amostra para fazer. E o mais legal é que o OGM, ele é feito com sangue periférico. Você não precisa fazer extração de DNA, porque eles mesmos fazem a extração, porque é uma extração específica para o tipo de molécula que eles precisam. Então, eles mesmos realizam a extração, realizam o processo, eles mesmos que processam esses dados, e você só acessa o sistema operacional deles para fazer a análise. Tá, Então, é então, muito mais fácil. tá, então o seu trabalho você envia a amostra, você não realiza, você não faz o procedimento, experimento no laboratório. Você Porque... analisa o dado. E o dado, ele já vem todo filtrado, porque eles fazem um filtro, eles fazem todo um preparo dessa análise, e quando você vai fazer a análise, o responsável pela sua amostra, ele vem e te guia para fazer uma primeira análise, mostrando o que foi encontrado, o que você tem que desconsiderar. Certo. A implementação desses métodos são muito caros, né? Eles são caros, mas eles... Mesmo. E o que é legal é que nessa parte do OGM, você tira a parte do bioinformata, né? No caso, para você fazer a análise, você não precisa de um bioinformata. Uhum. Diferente do sequenciamento genômico, se você quiser fazer novas chamadas, novas coisas, você precisa de um bioinformata para conseguir fazer toda essa parte. Exatamente. Não, muito bom. Bem legal. Tá, e agora? Você já pode compartilhar com a gente algum dado da pesquisa, alguma aplicação, assim, efetiva? Já tem algum dado publicado? Em que situação, em que tempo, né, em cronograma está o seu doutorado? Para onde que ele está caminhando? Qual é o seu otimismo? Bom, então, atualmente a gente está com um artigo em finalização, né, para publicação, então ele ainda não foi, mas ele já está finalizado. E eu posso falar um pouco desse caso, que é um caso também que eu já apresentei em um congresso, e ele é muito legal. É um paciente do sexo feminino que ele apresenta um distúrbio do desenvolvimento, um distúrbio da diferenciação sexual, que é a DDSOT, ovotestes. Então, esse paciente foi realizado o cariótipo dele, para ver se ele não tinha alguma alteração no cromossomo X, e foi identificado justamente uma inversão muito grande no cromossomo X, uma inversão pericêntrica, que envolve até o centrômero. Então, o primeiro ponto é no braço curto e o outro no braço longo. Depois, então, de ter feito o cariótipo, foi feito o array-CGH, e aí foi identificado que ele tinha uma deleção muito grande, acho que mais de 1 milhão de pares de base, no primeiro ponto de quebra, no braço curto. E aí, dentro
dessa grande deleção, foi identificado alguns genes, dentre eles alguns genes UMIN importantes. Essa CNV ela foi classificada como patogênica, só que o que acontece é que ela não explicava o fenótipo. E aí, então, nós prosseguimos para a realização das outras análises. Aí, foi feito o OGM para fazer a confirmação. E também, em alguns casos que eu não comentei, é que o OGM ele é feito para ver se a alteração cromossômica ela não é mais complexa do que realmente ela aparenta ser. Então, aí nós fizemos para ver se não tinha algo além do que a gente já tinha encontrado, mas só que não tinha nada de novo. Foi confirmado exatamente o que a paciente já tinha e o que foi identificado. E aí nós conseguimos, então, chegar a uma resolução muito boa dos pontos de quebra, e depois de ter feito isso, nós realizamos o sequenciamento genômico para identificar o exato ponto de quebra. E aí o que foi muito legal é que depois de pegar, então, a exata posição, nós utilizamos um site de predição de domínios topologicamente associados, que são aqueles domínios que são responsáveis por fazer a interação entre genes e os seus enhancers, que então é toda aquela interação que faz a ativação ou a inativação, o controle dos genes, né? E aí o que acontece é que nós utilizamos essa plataforma, ela é chamada de Tadeus 2, e aí colocando os pontos de quebra, nós identificamos que no segundo, presente lá no braço longo do cromossomo X, estava presente o gene SOX3. Então, nós conseguimos fazer, depois de toda uma pesquisa, de toda uma análise, que alterações, devido ao efeito posicional, que estão presentes dentro dos genes no grupo SOX, eles causam um aumento de expressão do gene, e esse aumento de expressão é o que causa o fenótipo da paciente. Então, querendo ou não, a gente não tinha identificado nenhum tipo de alteração mais complexa, só que um efeito posicional, que era o que a gente já estimava desde o início, que o efeito posicional ele pode causar o fenótipo, nós acabamos de confirmar que esse efeito posicional, ele possivelmente pode estar relacionado ao fenótipo do paciente. Acho que esse é o mais interessante. Não, muito bom. E aí eu pensei agora, né, fora da pauta para o ouvinte entender, pode não ter a resposta. Por exemplo, a questão assim, o paciente tinha no cariótipo a inversão de X, era uma inversão grande, visível, ok. Uhum. Mas no array já deu uma deleção na quebra do P. Tá. Uhum. Se ao invés de identificar essa deleção na quebra de P, esse pedacinho, ao invés de estar deletado, ele estivesse inserido em outro cromossomo, o array daria normal. Sim. Uhum. Aí a minha pergunta é, casos em que o array é normal, você faz um mapeamento óptico para ver se, por exemplo, que o mapeamento óptico pegaria essa inserção em outro cromossomo, né? Na hipótese que a gente está, no que eu estou falando aqui, né? Não é do paciente. Uhum. Mas o mapeamento óptico pegaria, então, a inserção, não seria a duplicação, mas a inserção. E você poderia até ver a questão do impacto dessa inserção no outro cromossomo e das quebras, para justificar o fenótipo. Mas no trabalho em si, tá, você faria o mapeamento óptico, você faz o mapeamento óptico também quando o array dá normal? É uma sequência de exames ou um exclui o outro? Sim, porque no caso, a gente só exclui o array se o array respondeu o fenótipo. Se uma CNV, ela foi confirmada, causou o fenótipo, então não tem mais o porquê da gente continuar a investigação. É igual você falou, se fosse uma inserção, se esse fragmento fosse inserido em outro lugar, a gente não ia conseguir ver no array, né? Porque o array, ele não mostra. Então, aí com certeza ele iria para o OGM e a gente conseguiria identificar e possivelmente ele seria um achado complexo, um achado adicional do OGM, se a gente não tivesse identificado, por exemplo, no cariótipo, em primeiro lugar, essa possível inserção. Tá, então tá. Então, assim que a técnica responde, o fenótipo você para de usar o método, você não segue você não segue, por exemplo, para buscar o detalhe do detalhe. Não, respondeu fenotipicamente falando do paciente, acabou, pronto, vamos para o próximo, porque a economia de recursos é importante nesse Isso, exatamente. Caso o recurso estiver sobrando, a gente continua a investigação, caracteriza o ponto e pronto. Certo, é isso aí, né? Tem que ser assim mesmo, não tem jeito. É porque mesmo com uma parceria de processar só o exame, só fazer análise no laboratório, o custo por paciente não deve ser barato, né, para mandar a amostra. Não. É um método bem caro ainda, né? Ainda não, é novo, é caro demais. Na verdade, ele está subindo o preço, né?
Então, ele começou com um valor um pouco abaixo, ele estava em torno de R$ 5.000 por amostra, e agora eu acho que ele já está em R$ 8.000 por amostra. E tá processando aqui no Brasil? Aham, processo aqui no Brasil. A empresa eu acho que é Bionano, Uniscience. Uniscience, vai não, tá certo. Uhum. Tá, show. Agora, sobre o grupo de pesquisa, né? Então, você trouxe o seu trabalho, né? Pontuou aí tudo, trouxe até um pouco de resultado, a gente já vou indo além disso, mas o grupo de pesquisa tem outras linhas, outros projetos acontecendo, qual é a dinâmica aí do laboratório como um todo agora? Então, nós temos outras linhas de pesquisa, tem uma linha toda direcionada para rearranjos cromossômicos, então além de mim, que trabalha com rearranjos equilibrados, rearranjos complexos, tem uma outra pessoa que trabalha também com rearranjos cromossômicos complexos, no mestrado dela, especificamente só com isso. Ela, no caso, ela está com um dos casos dela, tem alguns pacientes que têm mais de 28 pontos de quebra, e ela precisa fazer a caracterização de todos esses pontos. É muito, muito, muito complexo, assim como o próprio nome diz. Então, assim, nesse caso dela, foi feito o primeiro FISH, lá no início, muitos anos atrás, para fazer todo o desenho, o delineamento do cariótipo dela. E aí agora, depois com essa nova tecnologia, foi feito o OGM e também o sequenciamento genômico. E é muito interessante, porque é muito difícil mesmo. Aí tem uma outra pessoa que trabalha com cromossomos em anel. E os cromossomos em anel, a gente pensa que é tão simples, né, que a gente aprende na faculdade, na graduação. Só perde as regiões teloméricas e ele se funde. Só que, na verdade, tem uma complexibilidade muito maior, muito a fundo, que eu não sei se eu posso falar muito, porque não é meu projeto, mas é algo muito diferente. Que eu fiquei, assim, muito impressionada. E além disso, tem outras pessoas também que trabalham com defeitos craniofaciais, que é uma outra linha de pesquisa, no caso. Então, eles realizam exoma para fazer identificação de genes candidatos e também identificação de novos genes que são responsáveis por isso, principalmente focados em deleção 22q1.2. E uma outra linha de pesquisa que é bem diferente, que uma das pessoas, ela faz a busca de condições recessivas em pacientes que apresentam consanguinidade. Então, são 3 linhas, assim, bem diferentes. Eles trabalham mais com exomas e análise de exomas, e a outra parte trabalha mais com essas novas tecnologias. E na sua vida acadêmica, na sua visão, qual foi seu maior ponto de crescimento? O que você pode deixar aí de otimismo para os novos, para essa colega de mestrado, para quem está fazendo iniciação científica? Acredito que o laboratório tem bastante C, né? Uhum. E são importantes no laboratório. Então, o que você deixa de contribuição para eles que estão ainda se desenvolvendo, né? Estão começando a carreira acadêmica. E qual, na sua experiência, qual foi o seu maior crescimento? Aonde que você acha que atingiu, de fato, o preparo que você diz no começo, né? Eu me sinto preparada, com muitos desafios, mas preparada para os desafios. Então, o que você traz? Então, eu acho que, assim, aonde eu senti esse maior crescimento foi quando eu terminei o meu mestrado, e aí eu me lembro exatamente do dia que eu estava sentada na banca, lá para fazer a lição com a banca, e eu falei, eles me perguntaram se eu queria falar alguma coisa, eu falei assim, eu cheguei aqui no meu mestrado, eu nem sabia o que era a RCGH, eu nem sabia o que eram as alterações cromossômicas, assim, tão especificamente como eu sei hoje. Então eu sinto que esse tempo, por mais que não pareça, eu aprendi tanta coisa que eu me sinto uma nova profissional. Eu falei, eu me sinto como se a gente só tem que confiar no tempo, que a gente pode parecer que nós não estamos aprendendo tanto, só que no final, quando você chega lá no final, você fala, nossa, eu consegui aprender, eu consegui fazer tudo isso que eu precisava fazer. Então, o conselho que eu dou para as pessoas que estão começando agora, para os novos pesquisadores, para os meus amigos de laboratório, para todas as pessoas, é que confia no processo. Porque você pode pensar que você não está conseguindo, que você não está aprendendo nada, só que quando você chega lá no final, você consegue ver o tanto de coisa que você fez, que você nem imaginava que você ia conseguir fazer. Então, ainda mais de pensar que sair da onde eu saí, de uma faculdade particular,
lá do interior de São Paulo e conseguir chegar numa Unicamp e conseguir fazer tudo que eu me propus a fazer, então eu me sinto, assim, muito animada, muito entusiasmada para o futuro. O que me aguarda? Vamos embora. Vamos pagar para ver. Vamos pagar para ver. Eu também falo bastante que quando você passa do mestrado para o doutorado, parece que é uma mudança de comportamento, de autonomia, de tempo, de gestão de tempo, porque eu acho o mestrado, embora o doutorado precise de algo inovador, ele tem mais tempo, você estuda mais, eu acho que o mestrado, nesse processo, ele te exige mais. Sim. Eu acho que a gente, né, pena muito mais para fazer o mestrado, até porque o curto, a gente está se adaptando à rotina, a gente está se adaptando ao estudo, a gente está estudando as coisas com uma profundidade muito maior, e o tempo é menor, as disciplinas são mais desafiadoras, porque tudo é novo. Na bancada a gente pouco sabe, então a gente bate muita cabeça no mestrado, mas a gente aprende tanto que quando chega do doutorado, que é assim, nossa, né, doutorando, olha, a pessoa tem o doutorado, a jornada do doutorado ela é muito mais leve, ela é muito mais, os aprendizados se fixam mais, mas a gente sofre menos, né? Você também sente isso? Eu acho que Nossa, com certeza. É porque passa tão rápido o mestrado, e aí você pensa, nossa, eu não tô conseguindo fazer nada, ai, eu não sei fazer nada aqui nesse laboratório, como é que eu faço a bancada? Toda hora você tem que ficar pedindo ajuda. E aí, a hora que você chega no doutorado, e aí chegam os novos mestrandos, e eles ficam te pedindo ajuda, você fica assim, ué, como assim? Eu que tava pedindo ajuda, e agora eu que tô ajudando? Exato. Por isso que eu acho, né? É importante todo o ciclo, né? Um laboratório é legal quando tem iniciação científica, quando tem o mestrando, quando tem doutorando, às vezes tem pós-doc, e é um olhando para trás, falando, já estive nesse lugar, então você aprende a ensinar, você aprende a orientar, você aprende a compartilhar seu conhecimento, e o que está atrás está vendo aonde ele pode chegar, quem que ele pode ser, e aí, bom, aí dentro das individualidades, cada um faz as escolhas e segue o caminho dentro da personalidade também, mas é bem legal, assim, eu acho o ambiente universitário, a academia, assim, muito, não produtiva só em estudo, mas ela é produtiva em relações, em gestão das coisas, assim, é muito legal. Sim, muito bom. No começo do meu mestrado, a gente estava na pandemia, então foi muitas coisas virtuais, pouco contato, e aí depois, na metade do mestrado, a gente começou todo mundo a fazer presencial, foi assim, nossa, muito inacreditável, foi muito bom. Muito bom. Para a gente já encaminhar aí, né, o final do nosso bate-papo, que está sendo bem legal, assim, acho que vai ficar um episódio bem interessante, as pessoas vão gostar bastante, mas você quer resgatar algum conceito, algum ponto que a gente acabou não conversando e que você ainda acha importante, quer deixar mais claro, quer trazer algum ponto novo que a gente ainda não conversou? Bom, eu acho que tem uma coisa interessante que eu até esqueci de comentar com você, que é, no meu projeto, além de tudo isso, nós estamos fazendo um novo braço para esse projeto, que a gente está fazendo a investigação, aí a gente vai utilizar agora, no caso, eu estou falando só do OGM, de pacientes que já têm um diagnóstico clínico definido, que já tem exames prévios de cariótipo, de array, de exoma, todos os métodos possíveis anteriores, e não tem nenhuma alteração identificada. Então, nós estamos fazendo OGM agora nesses pacientes, ainda não tem o resultado, porque a gente acabou de enviar para a sequência para OGM, e nós vamos fazer a identificação de variantes estruturais de alterações cromossômicas, que podem ser tanto pequenininhas quanto grandes. A gente quer saber se tem alguma alteração que não foi vista anteriormente, falando na questão de estrutura mesmo, que corresponde ao fenótipo desse paciente, pensando principalmente no efeito posicional, igual naquele caso daquela paciente com a inversão do X. Com certeza, e pode ser que encontre, né? Sim, porque... Não, pode falar. Não, pode ser que a chance de encontrar, se tem uma alteração estrutural, né, ela vai ser mais sutil e provavelmente o efeito, o mecanismo biológico é mais o posicional, né? Sim. Ou ali uma fusãozinha, uma quebra de um gene específico, mas é isso, é olhar, então, para quem não tem alteração cromossômica nenhuma.
Isso. Aquela pessoa que tem um diagnóstico clínico, por exemplo, um paciente com neurofibromatose. Foi feito um painel gênico, foi feito um exoma, foi investigado o gene específico NF1 e não identificou nada. Quem sabe a gente não encontra um ponto de quebra próximo ao gene NF1 que corresponde ao fenótipo desse paciente, que interrompeu enhancers que causou a baixa expressão. Então, a gente está investigando isso agora também. Muito legal, muito legal. Tem que ir buscando mesmo essas informações. Acho que a academia, né, é o maior ponto de conhecimento, né? As contribuições da academia, das teses e dissertações, elas são fundamentais para a gente entender. E o genoma, ele é muito desconhecido ainda, né? A gente acha que já sabe tudo. Então. Principalmente quando a gente fala na parte das doenças, né, genômicas. As respostas são poucos casos e as descobertas, elas têm muito o que descobrir ainda. Igual com o uso do novo genoma de referência, T2T, a gente ainda não sabe nem como analisar as coisas que aparecem quando você faz a comparação com esse genoma de referência. Acho que vai demorar muito tempo para ele ser utilizado. Uma rotina. Sim. Tá. Carolina, muito satisfeito, muito feliz com o nosso episódio, feliz de te conhecer, agradeço a sua participação, agradeço mesmo. Eu encontrei você através do seu orientador, né, pedi que os orientadores apresentassem seus alunos, suas pesquisas mais novas, recentes, pessoas mais engajadas, e ele prontamente encaminhou seu contato, você aceitou o convite, demorou para a gente gravar. Uhum. Eu também tive alguns problemas que eu fiquei mais ausente desse projeto, mas agora o Cromossomo em Foco tá com as gravações em dia, logo os episódios serão publicados, e eu agradeço muito a sua participação. Acho que aprendi, o papo foi bom, e com certeza o nosso público vai gostar também. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigada por ter me convidado. Muito obrigada também ao meu orientador por ter me indicado. E eu espero que todo mundo que ouça esse podcast consiga entender o quão novo é essas tecnologias e o quão divertido é trabalhar com isso. Eu espero que eu tenha passado isso porque eu adoro, e eu espero que as pessoas vejam e percebam isso também, que é muito legal. Não, com certeza, com certeza. Você conseguiu passar, porque para quem não sabe, né, quem está ouvindo, eu não estou vendo. A Carol está com problema. Eu falei, Carol, desculpa. A Carolina está com problema na web, então eu entendi o entusiasmo, eu peguei esse seu entusiasmo também sem te ver. Então o nosso ouvinte também vai pegar essa sua paixão ao ouvir o episódio, com certeza. Que bom, fico feliz. Então, pessoal, o episódio hoje foi com a Carolina. A Carolina, ela é biomédica, citogeneticista, doutoranda na Unicamp, e a gente conversou sobre alterações cromossômicas estruturais equilibradas, rearranjos cromossômicos complexos em pacientes com alterações fenotípicas. Até o próximo episódio do nosso podcast Cromossomo em Foco. Cromossomo em Foco, construindo uma comunidade engajada com a citogenética. E para vocês que estão nos ouvindo, gente, eu deixo aqui o convite para ouvir os próximos episódios e acessarem o @trissomialivre, que é um Instagram dedicado à citogenética, que eu faço parte, que eu sou o criador. E lá vocês vão encontrar tanto informações de citogenética como informações do podcast Cromossomo em Foco, porque lá no Trissomia Livre a gente fala oficialmente em nome deste podcast. Cromossomo em Foco. O podcast Cromossomo em Foco é uma forma auditiva de informar, engajar e envolver pessoas através dos conteúdos relevantes sobre citogenética, permitindo um relacionamento direto com o público e potencializando oportunidades, aumentando o network e estreitando um relacionamento entre ensino, pesquisa e serviço. Nós acreditamos que o podcast Cromossomo em Foco é uma maneira clara e objetiva de comunicação, destacando-se sob demanda, ou seja, quando você apertar o play. Cromossomo em Foco. O Cromossomo em Foco pretende construir uma comunidade engajada
com a citogenética. Até mais, aquele abraço. O podcast Cromossomo em Foco é produzido por Trissomia Livre, novo conceito para aprender citogenética, e apresentado por Bruno Faulin Gamba, biólogo e citogeneticista.